capítulo número 11. Essa foi a palavra que hoje cedo Deus colocou no meu coração. Lucas, capítulo 11, apenas o primeiro versículo, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Quantos podem dizer glória a Deus? Amados, nós vamos falar de uma palavra que talvez alguém nessa noite diga, mas essa palavra não era cabível para este culto, porque a gente tem os julgadores de palavra. Mas eu quero falar sobre essa arma infalível que é a oração. Essa arma que está sendo esquecida, relegada, essa arma que está desusada já por muitos. E hoje pela manhã, quando eu acordei que comecei a orar, o Senhor falou comigo sobre a necessidade de falar sobre oração. Na verdade, a gente ouve muita coisa sobre oração, mas o problema é porque a gente ora pouco. A gente tem seminários sobre oração, mas a gente continua orando pouco. A gente tem estudos sobre oração, mas a gente continua orando pouco. A gente tem cultos de oração, mas a gente continua orando pouco. A gente tem ciclos de oração, a gente tem campanha de oração, mas a gente continua orando pouco. Porque oração é um tema que ela tem que sair da teoria e ela tem que vir para a vida prática. Ninguém ora aprendendo sobre oração, a gente ora se ajoelhando e começando a orar. Aleluia. E essa arma é infalível. E hoje, quando eu estava orando, Deus disse assim, olha, Deus abriu assim um leque. Eu disse, Deus, eu nunca tinha pensado sobre oração como uma arma, no sentido de ver um campo. E o Senhor falava ao meu coração e dizia assim, imagine um campo de batalha, onde todo soldado sabe que ele tem que ter a sua arma para se defender do inimigo. Onde ele sabe que há uma trincheira e que essa trincheira tem soldados opositores e que se ele vacilar e perder a arma, ele perdeu a chance de defesa. Agora imagine esse soldado que ele não está só. Em toda a guerra, o soldado vai para lá e ele está com um grupo de guerrilheiros, um grupo de soldados. Porém, a nossa guerra ela é tão mais acirrada, mais aguerrida, que nós estamos num campo de batalha e não estamos só. A responsabilidade é tão grande que nós estamos nesse campo de batalha com a nossa família. Nós estamos com a nossa mulher, para os homens estão com as suas esposas, seus filhos, seus parentes e seus familiares. Agora imagine o que é você estar num campo de batalha, onde está você e toda a sua família e você tem uma arma e você perde essa arma. Como você vai resguardar a sua casa? Como você vai evitar a morte da sua família? Como você vai defendê-la do inimigo, do adversário, do opositor? E é exatamente essa ideia que a gente tem que ter. É que nós não vivemos um Alice no País das Maravilhas, a gente vive em um campo de batalha, aonde há um inimigo sagaz, perverso, terrível, e que a gente tem que estar munido dessa arma. E não há outro recurso, nessa batalha não há outra arma que possa substituir essa chamada oração. Nessa batalha não há outro escape, não tem como haver uma outra saída. Só essa arma chamada oração nos garante vitória. O que é que estamos fazendo dos nossos cultos de oração?
O que é que estamos fazendo das nossas vigílias? E deixa eu abrir aqui um parêntese. Eu cresci na fé, pastor Reinério, dentro de vigília. Quando eu aceitei Jesus, Jesus já tinha um negócio comigo, Jesus me rebolou logo dentro das vigílias. Eu me lembro que eu ia naquela redondeza ali, Pataxó, Piató, Ipanguaçu, aquelas cidadezinhas que na época muitas delas eram distritos apenas de Açu. Nós ia para ali tudo. Participar a noite toda de vigília. E deixe-me fazer uma ressalva. As vigílias de antigamente eram vigília. Não era cantarola, não. Não era o povo indo para a igreja pensando numa garrafa de café no amanhecer do dia, não. Era o povo indo para a vigília sabendo que antes que o dia amanhecesse, Jesus ia estar na casa, Jesus ia falar com o povo, Jesus ia batizar, Jesus ia curar, Jesus ia renovar, Jesus ia resgatar, as vidas iam ser libertas e alguma coisa ia acontecer. E eu cresci dentro de vigília. A minha fé foi forjada dentro de trabalho de oração. E o que me chama a atenção, irmãos, é porque eu me lembro que uma certa feita, eu comecei a ir para as vigílias e engravidei, e quando já estava bem pesada, com 8 meses, Joatan tinha um Fiatzinho 147, era 147, não era amor, o Fiatzinho, e eu ia bater nas vigílias, tudo, e os irmãos começaram a ficar preocupados, e chegaram para ele e disse: irmão, deixa essa mulher em casa, porque essa mulher, estou vendo a hora ela um dia entrar em trabalho de parto dentro de uma vigília, e Joatan disse: irmão, ela quer vir, ela não perde não, ela gosta de estar aqui. E ele veio: minha filha, você não quer ficar em casa? Eu digo: se a menina tiver que nascer, nasce dentro da vigília, mas eu não saio da vigília. Aleluia. Mas o que é que nós precisamos entender? Que esta arma infalível, chamada oração, ela pode possibilitar. Aleluia. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esta arma infalível, ela nos preserva em meio à tentação. Por que é que tem tanto crente fazendo besteira, caindo na esparrela? Por que é? É porque está faltando o manuseio da arma chamada oração. Se você for para o Salmo 141, versículo 8 a 10, o salmista diz assim: mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, porque, Senhor, em ti confio. Não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que armaram, dos laços corrediços dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. A oração, ela é uma arma infalível, porque em primeira mão ela nos preserva, ela nos livra em meio à tentação. Não é porque eu oro que eu vou deixar de ser tentado. Eu sou humano, sou carnal, sou pecador, e Satanás nunca vai deixar de ser Satanás. Ele continua tentando, tentou até Jesus, o Filho de Deus, quanto mais eu e você. Mas uma coisa é certa, é quando a gente está munido com a vida, com esta arma infalível, a oração, o laço se quebra, a gente escapa, a gente sai do outro lado dizendo que o Senhor é o nosso Deus e que Ele nos preservou dos laços corrediços da morte. O salmista, ele tinha tanta certeza disso que no Salmo 147 ele diz: o laço quebrou-se e nós escapamos. Você não tem ideia de quantas vezes Satanás preparou a artimanha, a armadilha, o açaplã, certo que o seu pé ficaria preso, mas hoje está você aqui, dizendo que o Senhor permanece fiel, permanece dominando a sua vida e guardando os seus pés. Então, em primeiro lugar, a oração é uma arma infalível porque ela nos preserva em meio à tentação. Não tem como ser preservado na tentação se não for orando. Já imaginou? Quantas vezes o inimigo preparou, arquitetou
ajeitou, fez, enfeitou. Porque ninguém pense que Satanás vai chegar com um garfo de tridente, com um chifre rabudo, não. Ele vem com um sapatinho de lã, com arrumação, com uma proposta aos seus olhos tentadora, aos seus olhos vantajosa, para pegar você. Mas esta arma, chamada oração, aleluia, te aproxima de Deus de uma forma tão gloriosa, que o Espírito Santo se revela. O Espírito Santo começa a te dar o itinerário, começa a te livrar. Oh, Hadakiassé. Oração é uma arma tão poderosa que a Bíblia diz que o rei da Síria ficou encabulado, porque ele preparava armadilha para Israel em tal e em tal lugar. E a Bíblia diz que quando ele preparava as armadilhas, Israel escapou. E para deixar claro, a Bíblia diz, escapou não foi nenhuma nem duas vezes, ou seja, mais de duas vezes, várias vezes, ao ponto do rei ficar tão irado, chamou os seus súditos e disse, quem de nós é pelo rei de Israel, que está cabuetando, contando lá, alguém salta e diz, nenhum de nós não, é porque ó rei, lá há um homem chamado Eliseu, e tudo que tu pensa na tua câmara de dormir, é revelado. Oração revela a trama do inferno. Oração revela a artimanha de Satanás. Desbarata o inferno. Desnuda a armadilha. E você escapa. Aleluia. Por que é que a oração é uma arma infalível? Porque ela nos livra de inimigos poderosos. O salmista no Salmo 140, versículo 1, ele diz, livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Quando chega no Salmo 143, versículo 9 e 12, ele diz, livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti me refugio. E por sua misericórdia, desarraiga os meus inimigos e destrói todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Ele sabia que para combater o nosso inimigo só tinha uma arma. Livra-me, Senhor. Guarda-me, Senhor. Sustenta-me, Senhor. Me acode, meu Senhor. Me dá escape, meu Senhor. Oh, aleluia. A oração é uma arma infalível porque ela nos livra de inimigos poderosos. O que a gente jamais imaginou que a gente conseguiria se sobrepor, por meio da oração, a gente se sobrepõe. O salmista ainda no Salmo 64, ele diz, ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, e livra a minha vida do horror do inimigo. A oração nos livra de inimigos poderosos, ao ponto de Senaqueribe achar que Ezequias era qualquer um, e mandar dizer onde é que estavam os deuses das nações pelas quais eu passei. Onde é que estavam os deuses de Rena, Sefavaim e Iva, que não livraram as suas terras das minhas mãos? Mas ele não sabia que apesar de estar debilitado, aleluia, em poder bélico, em exército, mas havia lá dentro de Israel um homem chamado Ezequias. Ele poderia estar desarmado, aleluia, no sentido físico. O exército poderia estar em desvantagem no sentido físico, porém havia um homem que tinha uma arma secreta que Senaqueribe desconhecia, uma arma infalível chamada oração. Senaqueribe pega a carta de afronta, aliás, Ezequias pega a carta de afronta, comparece diante de Deus, apresenta a carta, Deus levanta a voz profética e diz, nessa cidade ele não entra, pelo caminho que veio ele volta, nela não atira flecha nenhuma. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que apenas um anjo destruiu o arraial, 185 mil. É essa arma que a igreja precisa para vencer. Oh, aleluia. Arma reserva. Arma infalível.
Arma invisível aos olhos de Senaqueribe, mas atenta aos olhos de Deus. Essa arma é tão poderosa que lá no 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz que chega um mensageiro e diz para Josafá: Josafá, vem contra ti 3 grandes multidões. Vem Amonita, Moabita e os moradores da montanha de Seir, que são os Edomita. Tinha Edomita, tinha Moabita, tinha Amonita, mas Josafá tinha joelho. E onde se tem joelho, o inferno tem que abrir as portas e sair do meio, porque a igreja passa. Eu desconheço batalha que entre essa arma chamada oração para não se ter vitória. A Bíblia diz que Josafá pôs Judá e Jerusalém numa campanha de jejum e de oração. Josafá, irmão, era um crente invocado. E crente invocado, quando ele é desafiado, ele tira período de oração e de jejum, que nem ele sabe que tinha força para aquilo. Botou todo mundo para jejumar, se prostrou e colocou diante de Deus. Disse: olha, Deus, é bem verdade que a gente não tem força para resistir a essa multidão. Força a gente não tem, mas tem uma coisa: os nossos olhos vão ficar fitos em ti. Ai, como Deus gosta de crente dependente. Ah, como o Espírito de Deus se alegra quando um crente dependente diz: eu estou aqui porque eu sei que só tu pode me socorrer, só tu pode me ajudar. Aonde tem um crente dependente, tem um Deus amoroso, gracioso, estendendo a mão para levantar e dar vitória a este crente dependente. Quando Josafá diz para Deus que ele não tinha força para resistir, a Bíblia diz: e veio o Espírito do Senhor sobre Jaaziel no meio da congregação. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Veio o Espírito do Senhor sobre Jaaziel. Aonde tem oração, o Espírito de Deus se manifesta. Aonde tem oração, o Espírito de Deus se revela. Aonde tem oração, o Espírito de Deus traz resposta. Remenívia-se. Veio o Espírito de Deus sobre a congregação e disse: ouvi-me, Josafá. E sabe que eu gosto de Deus? É porque Deus não é gago, não. Deus falou, está falado. Deus não tem conversa cortada, nem emendada, nem ajeitada, nem... Não, Deus falou, está falado, acabou a conversa. Eu só fico aperreada quando eu estou numa batalha, enquanto Deus não fala comigo. Depois que Ele fala, eu boto o dedo nos ouvidos de chinelo, porque eu sei que Ele vai trabalhar e que a vitória vai ser dada. O Espírito de Deus fala por meio de Jaaziel e diz: ouvi-me, Josafá, e vós, moradores de Judá e Jerusalém. Assim diz o Senhor: nessa peleja não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai quieto e vede o livramento que o Senhor vos fará. Oh, aleluia. Você não vai ter nem que melar a espada, meu filho. Oh, aleluia. Meu irmão, uma batalha que Josafá ganhou, ele não teve nem que botar a espada para trabalhar. A Amonita. Ai, quando eu paro nisso, eu penso, sabe o que é? Aquele povo se juntou, era uma coalizão. Eram forças reunidas para atacar Josafá. Era o grupinho, uma patota do inferno, que se juntou para atacar um servo de Deus. Entendeu? Era isso, uma patota do inferno, para atacar o servo de Deus. Aí o que eu acho interessante, que a Bíblia não diz, mas quando eu leio a Bíblia assim, eu viajo na graça. Aquilo eles saíram, já estava tudo combinado, saíram das suas terras cada um. E quando eles chegaram lá, aleluia, no vale, no arraial onde ia se dar a peleja, devem ter feito uma fanfarra muito grande. Rapaz, nós somos muito, né? Rapaz, nós vamos pegar Josafá com força. Rapaz isso, rapaz aquilo. Já estavam tudo pensando em ver Josafá envergonhado, encabulado. Ah, tá brincando. Com um crente fiel, Deus entra em cena. Aquele
aquele povo se conhecia, aquele povo era amigo, aquele povo era a patota do inferno, aquele povo era a turminha do capeta. Mas quando a palavra veio revelada por Jaziel, nessa peleja não tereis que pelejar. Sabe o que foi que aconteceu? A Amonita olhou para Edomita, para o amigo que era amigo de batalha, e estranhou, pegou a espada, mata a Edomita. Edomita estranha a Moabita, pega a espada e mata. E a Bíblia diz que eles mesmos se mataram. Oh, aleluia. Tem peleja que Deus não deixa você pelejar. É só na oração. A resposta é só na oração. A guerra é ganha na oração. O poder vem por meio da oração. Ore. Por que a oração é uma arma infalível? Porque ela nos preserva, nos livra de grandes perigos. Aleluia. Salmista no Salmo 142, versículo 3, 5, ele diz assim: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram-me um laço. A ti, Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou abatido, e livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. A oração nos livra de perigos tão grandes que a Bíblia nos diz, no livro de 2 Reis, aleluia, que estava Eliseu, aleluia, e o seu moço, quando de repente o moço entra de casa dentro, ai meu Senhor, que nós estamos cercados. Era um exército cercando para pegar o homem de Deus. A Bíblia diz assim: então Eliseu orou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te, fere-os de cegueira. E diz o texto: e eles foram feridos de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Meu amigo, Deus ferir de cegueira uma pessoa para dar vitória a você já é uma coisa muito grande, sim ou não? Mas ferir de cegueira uma tropa todinha. A tropa toda ficou cega. Eliseu recebeu eles. Eliseu leva eles para o centro de Samaria. Eles sendo guiados por Eliseu, pelo homem que eles tinham vindo buscar. Quando entra dentro de Samaria, que o rei vê, que o rei entende o que estava acontecendo ali, o rei diz assim: feri-los-ei, feri-los-ei. Aí Eliseu: não, você vai ferir quem você pegar com o seu arco ou com a sua espada. Aqui eu quero só que você dê um jantar para eles, eu quero mandar eles para casa, que é para eles aprenderem a respeitar o meu Deus. Oh, aleluia. Uma tropa toda ferida de cegueira. Porque alguém orou. Aí tu fica aí batendo biela. Desanimado, jururu, capenga, com medo, porque tem uma vizinha encrenqueira. Vai ler Bíblia. Vai ler a Bíblia. O Deus que feriu um exército todo de cegueira vai fazer uma obra de maneira que você fica até invisível. Aleluia. Nesta noite eu recebo graça e autoridade de Deus para dizer que perseguição do inferno vai ser acabada. Ora, crê no poder desta arma infalível, chamada oração. Não faça dos cultos de oração uns cultos vazios, mas tenha uma vida de oração. Por que é que esta arma ela é infalível? Aleluia, porque nos livra, aleluia, de grandes perigos. A Bíblia nos fala que Davi estava na caverna, fugitivo de Saul. 2 Samuel capítulo 22, aleluia. E nos diz em 1 Samuel, se você olhar 1 Samuel 22, conta o estado de Davi. 2 Samuel 22 já conta a vitória de Davi. 2 Samuel 22 e 1 diz assim: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai que ele descera ali. A perseguição era tão terrível. Saul era tão terrível que a Bíblia diz que não houve nação nem reino que ele não procurasse. Era uma coisa séria.
Saul perseguiu tanto Davi que ele esqueceu as fronteiras de Israel. Os filisteus chegaram a invadir. Por quê? Porque Saul estava obcecado. Sabia que tem gente que ele fica obcecado, o negócio dele não é outra coisa, o foco é você. Porque o inferno já colocou esse intento. Mas Deus nesta noite manda te dizer que você não tem que estar com medo dessa arrumação, não. Você tem que orar. Porque o Deus que deu escape a Davi é o Deus dessa igreja. Não é outro, não é o mesmo que está disposto a trabalhar dando escape até hoje. Aí, quando a Bíblia fala em 1 Samuel 22 que Davi teve que ir para a caverna de Adulão para poder se refugiar, fugir da presença de Saul, para ver se aliviava aquela perseguição. Aí é como se o 2 Samuel 22 viesse em resposta ao 1 Samuel 22. E diz assim, aleluia, 2 Samuel 22. E falou Davi as palavras deste cântico. Agora diga comigo, era perseguido, mas agora cantava. Era perseguido, mas agora cantava. 2 Samuel 22 diz, e falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. Aí eu gosto dessa expressão. No dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Quando a Bíblia diz, e das mãos dele, sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Livrou ele da tropa que perseguia e livrou ele do pior perseguidor. Livrou ele da tropa do capeta e livrou ele do próprio capeta. Entendeu? Livrou do perseguidor e de Saul. Aí diz mais, olha o que foi que Davi cantou. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei. Isso aqui é cântico de quem orava e agora estava de posse de vitória. Aleluia. Ele é o meu escudo. Que é escudo? É aquele que segura a pancada. Aleluia. Ele é a força da minha salvação. Ele é o meu alto refúgio. Ele é o meu retiro. É o meu salvador que da violência me salva. Oh, aleluia. Deus é rochedo, lugar forte, libertador, escudo, força, alto retiro e refúgio. Meu filho, não tem ninguém que Deus esconda para Satanás achar. Não existe. Deus deu uma driblada federal em Acabe. E se Acabe fosse vivo, até hoje ele estava procurando Elias. A Bíblia diz que não houve nação nem rei. Deus escondeu de tal forma que quando Elias encontrou Obadia e disse, vai dizer do teu patrão que eu estou na terra. Obadia disse, Deus me guarde. Se eu for, Obadia sabia tanto que Elias era um homem de Deus. Se eu for e tu sumir, e ele vir, tu não tiver, a minha vida está complicada. Aleluia. Deus escondeu Elias dentro do domínio, aleluia, dentro do domínio de Acabe. Você não tem que estar com medo, não. Põe a vida em oração e escapa. Põe a vida em oração e triunfa. Agora deixa eu abrir aqui um parênteses. Sabe por que a igreja está orando pouco? Porque a liderança está orando pouco. Hoje, enquanto eu estava orando, o Espírito de Deus me fez lembrar de homens de oração que fizeram parte da minha vida. Eu me lembrei do pastor João Gomes da Silva, que era o nosso pastor em Mossoró. Um homem simples, um homem sem besteira. Era um pastor que quando chegava na casa do povo, ele amava comer melancia, se sentava no chão da sala. Um homem formado, mas muito simples. Mas ele tinha uma vida de oração e ele tinha uma graça. Você não via o cabelo de pastor João Gomes arrumado. Era todo tempo assanhadinho. Mas tinha uma coisa, quando ele pegava um microfone, que ele saudava a igreja, que ele dava a palavra, se ele quisesse uma ajuda da igreja para uma determinada obra, para um determinado fim, e ele desse aqueles 3 fungadinhos que ele tinha costume de dar, e ele rolasse assim um cabelo, a mão na cabeça, meu irmão, podia passar a salva, porque Deus estava dando graça, e a igreja arrecadava o que precisava. Homem de oração, homem de simplicidade. Deus me fez lembrar de pastor Raimundo João de Santana.
Quando ele assume a presidência de Natal, a presidência do Estado, e com o passar dos anos se levanta, uma certa pessoa que era lá de dentro me contou, se levantou um montinho. E alguém chegou no gabinete e olhou para ele e disse: pastor, o senhor tem que tomar algumas providências, porque está acontecendo isso, isso e isso. Ele disse: já tomei. Aí o obreiro se animou: foi o que o senhor fez? 3 horas da manhã eu já entreguei para quem podia resolver. Homens de oração, mulheres de oração, essa turma está passando. E eu pergunto a você, que é a nova geração que está chegando, você não pode desprezar esta arma infalível. Obreiros da casa do Senhor, mulheres mais idôneas, ensine aos mais novos, estimule os mais novos, que ninguém consegue sobreviver neste campo de batalha se não tiver esta arma chamada oração. Pode botar outdoor, pode botar o megafone, pode botar a arrumação que você quiser, jogo de luz, pode fazer o que você quiser, arrume e deixe tudo bonito. Mas poder de Deus, só por meio da oração. Salvação de alma, só por meio da oração. Batismo com o Espírito Santo, só por meio da oração. Vocês não fazem ideia, nesse Brasilzão que eu ando por aí afora, quantas mulheres chegam para mim, mulheres que têm vida no altar, chegam para mim e dizem: minha irmã, tem dia que só sou eu e minha companheira aqui, os cultos de oração, os ciclos de oração abandonados. Obreiros que passam de anos sem pisar num trabalho de oração. Para mim, uma pessoa dessa não tem gabarito para falar de oração, coisa nenhuma. Ele pode falar de muita coisa, mas de oração não. De oração não. Oração, quem tem autoridade para falar é quem ora. A oração é uma arma infalível. Por quê, irmã Aparecida? Porque ela nos faz sentir prezados, amados de Deus. Não tem nada que leve você mais ao sentimento de ser amado do que quando você está em oração. Quando você chega na presença de Deus, você diz: Deus, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não consigo fazer dessa forma. E você ouve a voz do doce amigo Espírito Santo dizendo: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Nada faz o crente. Por que tem tanto crente, pastor, sofrendo de doenças psicossomáticas? Porque eles ficam ancorados muitas vezes no amor do marido, quando são as esposas. O marido fica ancorado no amor da mulher. A moça fica ancorada no amor do namorado. A outra fica ancorada no namorado que não veio, que ela está pedindo a Deus. A outra fica ancorada querendo ser amada e querendo casar. As pessoas estão se ancorando em se sentirem amadas umas nas outras, quando a Bíblia nos mostra que quando Ele ama, os espaços são preenchidos. A oração nos faz sentir amados de Deus. O salmista, certa vez, lá no Salmo 123, versículo 2, ele orando ao Senhor, ele diz: eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos das servas atentam para as mãos de suas senhoras, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que Ele tenha piedade de nós. Josafá disse: os nossos olhos estão postos em ti. E o salmista diz: os meus olhos vai ficar olhando para ti, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores. A oração nos faz sentir amado de Deus. Lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 23. Eu vejo isso como uma resposta de Deus para quem precisa se sentir amado. O anjo chega e fala para Daniel: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, sentido e olha a palavra e entende a visão. Sabe o que o anjo estava dizendo?
dizendo, eu demorei aos seus olhos, mas eu estou aqui. Mas desde que você começou a orar, que começou a sair uma ordem. E eu estou aqui, Daniel, porque você é amado. Nesta noite é noite de se sentir amado. É noite de saber que o Deus que te ama, Ele libera a ordem e o anjo vem. Já imaginou que você está numa luta? E Deus me mandar um anjo dizer assim, eu vim porque tu é amado. E tem mais, eu vim dizer que não vim só dizer que tu é amado, não. Só isso já dava para Daniel ter ficado satisfeito. Eu vim porque quero dizer a você que já saiu a ordem. Oh, aleluia. Já saiu a ordem. Quem ora, meu querido, desentrava a ordem que vem do céu. Aleluia. Por isso que Esdras, na sua palavra, diz assim, aleluia, o escritor de Esdras, ele diz assim, olha, o Deus que se move pelas nossas orações. A oração nos faz sentir amado. A visão com Gabriel foi uma visão profunda. Foi na 70ª semana, 70 semanas o homem orava. Aí tem crente, começa a orar de manhã e já quer resposta de noite. Tome intento. Tome intento. Esse negócio de você querer orar e já vir a resposta é para parar de orar. Deus sabe, até isso Ele te treina. Ele coloca você na bigorna, coloca você, possibilita você a viver um problema, permite o problema para exercitar você no campo da batalha da oração. Portanto, quando a prova chegar, diga, nada mais é para mim estar no campo, porque Deus tem um segredo comigo no campo da oração. Ora, Deus apertando, o cabo só falta não orar, imagine se não apertasse. Imagine se não apertasse. Aleluia. Por que é que a oração é uma arma infalível? Porque ela nos livra de mentiras e de calúnia. Gente do céu, não tem quem responda melhor do que Deus, não. Eu me lembro de uma certa feita. Gente, quando eu me boto no testemunho, não é porque eu sou santa mais do que vocês, nem sou melhor do que vocês. É porque os meus testemunhos, eu sei que eu vivi. Eu não conto testemunho do outro, eu conto aquilo que eu vivi. E eu me lembro que tinha uma irmã lá na minha cidade, coordenadora de setor, que eu notava que aquela mulher não gostava de mim. Gratuitamente ela não gostava. E tudo que partia da congregação que eu trabalhava, que precisava do aval dela, da ajuda dela, era um impedimento. E aí eu comecei a orar. Aí teve um dia que a carne é carne. Um dia eu disse, rapaz, eu vou pegar aquela irmã, vou chamar ela bem aqui. E vou dizer assim, irmã, que marmota é essa? Que tudo que eu vou fazer, a senhora vem de irmãs. A senhora apoia os projetos de todo mundo. Quando chega na nossa congregação, toda vida a senhora é uma entrada. Aí fui para o ciclo de oração. E crente que ora, irmão, nem para tomar posição de fazer errado não pode. Estou lá no ciclo de oração, quando de repente Deus usa um irmãozinho na banquinha do ciclo de oração. Nesse tempo eu não dirigia ciclo de oração, não. Já faz muito tempo isso. Aí Deus usa aquele servo de Deus e diz, você que estava pensando em enfrentar com as suas palavras, Deus te diz, te cala, porque no teu silêncio eu trabalho e dou resposta. Eu disse, mas Jesus, eu não presto nem para ser atrevida. Oh, meu pai. Fiquei calado e aguentando. E aquela arrumação, e eu aguentando. E eu orando. Jesus, eu estou calada. Tu sabe que eu sou sanguínea. Coragem de falar eu tenho. Mas me segura. Não deixe eu me atrapalhar as coisas, não. Tenha misericórdia de mim, Jesus. E quando foi um dia, eu orando. Quando foi um dia, eu fui assistir um culto na igreja sede. Era a igreja da irmã. Eu me congregava numa congregação. E de repente aquela irmã fez sinal para mim e me chamou para a lateral da igreja. Quando me chamou para a lateral da igreja, disse, irmã Aparecida, Pai do Senhor. Eu disse, Pai do Senhor. Ela disse, eu chamei você aqui porque eu tenho algo para tratar. Eu digo, pois não, minha irmã. Ela caiu logo no choro. Disse, eu quero dizer para a senhora que tudo que eu pude fazer para trabalhar a senhora, eu fiz. Porque me contaram isso, mas eu estou aqui. Olha, irmão, ninguém te defende melhor do que Deus. Não vá gastar munição com o inferno, não. Deixe que o Senhor te livra. Ele trabalha. Ele vai responder essa causa bem aí, como vocês dizem aqui no Piauí. Vai responder. Aleluia.
E eu ouvi aquilo, a minha alma se alegrou. E ela disse, eu quero dizer para a irmã que a irmã, a partir de hoje, veja em mim uma amiga. E eu estou disposta a ajudar a irmã. Porque eu disse, irmã, eu vinha percebendo isso. Ela disse, a irmã percebia e nunca pensou em falar comigo. Eu digo, irmã, eu pensei, não foi só em falar, não. Mas eu sou bem sincera, eu não vim porque Jesus não deixou. Jesus me prometeu isso que está acontecendo aqui. Ele disse que eu ficasse quieto, que Ele ia trazer a resposta. Ei, nesta noite Deus me dá força e autoridade, graça revelada, para dizer que Ele vai desbaratar a mentira e vai te dar vitória. Aguarde, se cale e ore. Ramani Bianavese Debaixo. Irmã Aparecida, mas estão falando isso. Está escrito Salmo 101, verso 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Deixa Deus trabalhar, minha filha. Está difamando você. A palavra diz que tem uma destruição para ele. Acabou. Morreu a história. Aleluia. Por que a oração é uma arma infalível? Porque ela nos proporciona contínua paz. O salmista no Salmo 4, verso 8, ele diz, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aleluia. Isaías no capítulo 26, verso 2, ele diz, Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas essas obras. Aleluia. Nada traz mais paz ao coração do crente do que a oração. Você pode estar com angústia tamanho de um trem, mas quando você dobra o joelho e se rende, tem hora que a gente está tão angustiado que não tem nem palavra, né? E a gente não sabe nem como orar. Se não souber, fica ali, chora e gema. Mas o Espírito vai se encarregar de traduzir. Mas não arrede o pé, fique lá nos pés de Jesus. E o Espírito que traduz com gemidos inexprimíveis, Ele vai revelar o segredo. Aleluia. Por que a oração é uma arma infalível? Porque ela nos estimula a fidelidade e a verdade. Quando você vê um crente cheio de mentira, de tramóia, de coisa, pode ter certeza que não é uma vida de oração. Aleluia. Salmista no Salmo 101, versículos 6 e 7, o Senhor diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. E o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Porque está escrito, irmão, que passa de sim, sim, não, não, é de procedência maligna. Aleluia. A oração nos estimula a fidelidade e a verdade. Quantas vezes a gente está querendo até contar uma historinha assim, o Espírito de Deus, não é para você. Escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus. Por que a oração é uma arma infalível? Porque ela nos ajuda na hora da angústia. Não tem divã melhor, não tem psicólogo melhor. Isso não é em detrimento dos profissionais da área, não. Se você está fazendo um tratamento, continue fazendo. Mas quando você derrama a sua alma perante o Senhor, o salmista no Salmo 4, verso 1, ele diz, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na minha angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Lembra de Josafá? Ele disse lá no verso 9 de 2 Crônicas 20. Clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Ouviu ou não ouviu? Livrou ou não livrou? Está escrito. Aleluia. O salmista ainda no Salmo 120, verso 1, ele diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E o próprio Deus no Salmo 50 ele diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Está angustiado, invoque.
Está triste? Clame, aleluia. Está cabisbaixo? Continue orando, porque o Deus do livramento vai entrar em cena e vai tirar você desse cenário. Oh, aleluia. Por que que a oração é uma arma infalível? Porque ela nos conforta em extrema tristeza. Você pode estar triste como for. Às vezes você fala com uma pessoa de sua confiança que ele não alivia. Às vezes você fala com um parente e não alivia. Às vezes você fala com um pastor, mas não alivia. O coração continua revolto, inquieto. Mas quando você fala com Jesus, quando você fala com Jesus, Ele abre um cenário que você ainda não tinha visto. Não tem quem nos conforte em extrema tristeza como Jesus. O salmista no Salmo 13, ele diz assim: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim e ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça da morte. Mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação, meu coração se alegrará. Em outras palavras, ele diz: eu estou triste, eu estou angustiado, mas eu confio no teu livramento. E eu sei que eu vou cantar, eu sei que eu vou escapar. A oração, ela nos conforta em extrema tristeza. Aí ainda o Salmo 16, verso 9, ele diz: portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Já imaginou quantas vezes você desceu? Quem já teve uma experiência de chegar na presença de Deus assim, parece um gatinho miando? Miau. Não é assim? Fraquinho. Mas depois que você tem uma conversa com Jesus, o gatinho vira leão. O que é que aconteceu? Oração. O que é que mudou? O cenário continua o mesmo. O que é que mudou? É porque a oração, ela te leva para uma dimensão espiritual que você não passa a ver o cenário sobreposto sobre a sua vida, mas você passa a ver o Deus do cenário sobre a situação. Quando você ora, você passa a ver a intervenção de Deus antes que ela aconteça. Quando Moisés reúne Coré, Datã e Abirão, você imagine o que é você guiar um povo, ter cuidado com o povo, ter aquela congregação trabalhosa e ter uns camaradas como Coré, Datã e Abirão se levantando e a pedra no sapato de Moisés. Quando Moisés se levanta e diz: Deus vai, antes de acontecer, Moisés diz: se Deus fizer alguma coisa, em umas versões diz inaudita, em outra diz assim, alguma coisa que nunca se viu, e a terra abrir a sua boca. Moisés foi quem já estava sabendo o que Deus ia fazer. Por que é que Moisés já estava sabendo? Porque quem ora já tem antecipadamente a revelação dos fatos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Lembra da mulher de Jeroboão, que foi ao profeta Aías, disfarçada, na hora que botou o pé no batente, o profeta cego diz: entra, mulher de Jeroboão, por que tu te disfarçaste? Mas o profeta era cego, cego dos olhos, mas ele tinha visão espiritual. É isso que eu quero que você entenda. Quem ora passa a ter visão espiritual. Ninguém anda tapeando crente que ora não, irmão. Ninguém tapeia crente que ora não. Aleluia. Porque Deus revela. Oh, aleluia. Eu imagino mesmo que a mulher de Jeroboão deve ter dado um passo para trás. E o profeta Aías foi logo claro. Quando você chegar na cidade, aos teus pés, tocar na porta da cidade, a criança morrerá. Pronto. Já saiu dali com uma sentença. É isso que a oração faz. Aleluia. Ela nos conforta em extrema tristeza e ela abre o cenário para a gente ver o que está acontecendo.
O que mais a oração faz, essa arma infalível, ela nos dá a convicção de vida eterna. O salmista no Salmo 16, verso 8 e 10, ele diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Pois não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. A oração nos dá confiança, convicção, certeza. Aleluia. Deus nos chamou a gente para andar assim, feito as pessoas que não sabem para onde vai, nem de onde vem. Não. Deus chamou você para saber quem você é em Deus. Deus chamou você para saber quem é o seu Deus em você. Aleluia. Essa arma infalível, aleluia, ela nos dá o que mais, irmã Aparecida? Ela nos dá confiança na justiça divina. Nós servimos a um Deus que a sua justiça é reta. O que isso quer dizer? É que quando Deus resolve aplicar justiça, pode ser pastor, pode ser porteiro, é a mesma medida para todos os dois. Quando Deus resolve aplicar a justiça, pode ser o pobre, pode ser o rico, pode ser o letrado, pode ser o analfabeto. A justiça de Deus, ela é reta. Aí o salmista no Salmos 27, aleluia, versículo 3, ele diz: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Ele sabia que tinha um Deus que ele poderia confiar, mesmo a guerra estando levantada. Eu me lembro de uma certa vez, eu vou abrir aqui esse parênteses, que quando eu abro esse parênteses, eu falo com alguém específico. Eu comecei a sofrer uma perseguição muito grande no trabalho. Por quê? Simplesmente porque eu era professora e eu tinha dado entrada num processo de readaptação. E muita gente dizia assim: não, você não vai conseguir, porque você livrou apenas o período probatório, você ainda é muito nova no quadro do Estado. Mas eu orando, porque a médica tinha dito: você não pode passar a semana dando aula e o fim de semana pregando por causa da voz. Ou você passa a semana dando aula e o fim de semana sem pregar, para repousar a voz, ou você passa a semana sem dar aula para poder pregar no final de semana. Então eu entendi e dei entrada no processo de readaptação. E foi o suficiente para se levantar. Naquela época eu trabalhava numa escola que até extinta já foi. Se levantou aquele movimento, aquela coisa, aquela perseguição. Começaram a abrir até o meu contra-cheque para saber se eu ainda estava recebendo dinheiro normal. O meu diretor uma vez me chamou e disse: eu tenho vergonha de entregar o seu contra-cheque, porque ele chega aqui lacrado igual o contra-cheque de todo mundo. Todo mundo recebe o contra-cheque lacrado, mas estão te perseguindo de uma forma tão terrível que abrem o seu contra-cheque. E pela conversa na sala dos professores, eu vi aquele movimento, aquela mal vontade. Teve um dia que um olhou para mim e disse: você acha que você vai conseguir se readaptar com pouco ano que você tem de sala de aula? Eu disse: eu acho não. Eu acho é para quem não tem fé, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu vou ser readaptada. Eu não acho não, eu tenho certeza. E ela deu uma risada. E quando ela deu aquela risada me fez um mal. Eu voltei para o birô da secretaria, porque o diretor provisoriamente já tinha me colocado na secretaria. E quando eu abri a Bíblia, bota aí no telão, foi esse versículo. E o Espírito de Deus disse a mim, Jó 16:19. O Espírito de Deus disse a mim: eu vou te dar vitória. E no dia que eu te der vitória, manda fazer um quadro e coloca aqui atrás do teu birô, porque esse birô vai ser teu birô e esse quadro vai estar atrás de tu. Jó 16:19, se puder botar aí no telão. Aleluia. Vamos lá? Eis que também agora está a minha testemunha no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Essa era a minha versão. Já agora sabei, a minha testemunha está nos céus, e nas alturas quem advoga a minha causa. Eu já sabia que tinha um advogado na minha causa. Oh, aleluia. E era gente passando pela junta e sendo cortada e não dava à frente. E era aquela dificuldade. No dia da junta, um mês mais ou menos antes, eu fui pregar numa igreja da Madureira, lá na nossa cidade.
E estou eu pregando e eu disse, irmãos, eu peço as orações no final da pregação, porque eu vou passar pela junta médica. Daqui a mais uns dias, não sei quando é que vai ser o agendamento, e eu peço as orações. E tinha um irmão lá, me chamou no canto e disse assim, a senhora já tem a data de quando a senhora vai passar na junta? Eu disse, tenho não, senhor. Ele disse, não, eu estou perguntando porque eu trabalho na junta. Não sou médico não, mas trabalho lá. Tem muitos médicos, amigo meu. Mas me deu o nome da senhora completo? Eu dei, passou-se. Bem 2 meses depois foi que eu consegui chegar na junta. Quando cheguei na junta, entrei, só vi a gente saindo lá de dentro com os papéis tremendo. Essa médica é muito ruim, essa mulher é dura, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo outro. Você está com medo? Eu digo, não, Deus falou comigo que estava mandando o meu advogado. Crente chique no último, não é não? Oh, glória a Jesus. Mas a humana entrou na sala com medo. E quando eu entrei na sala, aquela médica mandou me sentar, olhou para mim, olhou para os meus papéis e disse, a senhora tem uma readaptação por causa de um problema na corda vocal, não é? Eu disse, é. Mas o seu problema é muito pequeno ainda para a senhora se readaptar, não é? Eu disse, é. A senhora sente isso? Sinto não, senhora. A senhora sente isso assim, assim? Sinto não, senhora. A senhora tem isso e isso? Tenho não, senhora. A senhora tem isso e isso? Eu disse, não, senhora. Ela olhou para mim como que disse, por que você está aqui? Eu disse, meu problema é o seguinte, eu não posso continuar em sala de aula, porque eu preciso usar minha voz no final de semana. Aí ela olhou para mim, aí disse, como é o nome da senhora? Eu disse, Maria Aparecida da Silva Bosta, aí nos papéis. Ela disse, mesmo, estou vendo. Olhou para mim e disse, é o seguinte, essas readaptações, elas são dadas por período de 3 meses, 2 meses, 4 meses. Quando vai muito é 6 meses. E o quadro da senhora, eu confesso à senhora, não era nem para mim da readaptação da senhora. Mas para a senhora eu vou fazer assim, escreveu a palavra bem grande em cima do papel. Definitivamente. Oh, aleluia! Quando Deus faz, está feito. Quando eu olhei para aquele papel, ela disse, pode ir, a senhora está readaptada. Eu saí com o papel, até hoje eu guardo esse papel. Os anos se passaram. Qual foi o ano que Rosalba entrou, amor, no governo, que eu nem lembro mais? Lá veio uma governadora para o nosso estado. Essa mulher começou a caçar o povo. Quem estava, os professores que estavam readaptados. E um dia eu cheguei na escola, quando eu fui entrando, eu trabalhando em secretaria. Uma menina olhou para mim, uma funcionária, disse, Aparecida, você é readaptada? Eu disse, sou. Ela só pôs a boca, agora está quente para o nosso lado. E eu disse, o que foi? Ela disse, minha filha, baixou-se uma portaria aí de Rosalba e está vindo carta, fulana já recebeu, fulano recebeu, eu estou com medo de eu receber também, tu com certeza vai receber. E eu disse, que carta é essa? Ela disse, é Rosalba, minha filha, para derrubando as readaptação, tudo. A gente vai voltar tudo para a sala de aula. Eu digo, a gente não, vocês podem voltar, eu não volto não. E ela olhou para mim e disse, mas menino, mas fulano já voltou da escola tal, fulano da escola tal, e fulano da escola tal. É todo mundo, minha filha, é um pente fino, é uma coisa que ela está fazendo aí no meio do estado. Eu digo, volta quem tiver que voltar. Mas Rosalba, nem governo nenhum, derruba a minha readaptação. Ela disse, por quê? Eu digo, porque não foi feito por homem não, minha filha. Quem fez negócio comigo foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Oh, aleluia. Clama-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Oh, aleluia. Veio carta para todo mundo, teve gente voltando para a sala de aula. Até hoje, não chega mais, que eu estou aposentada. É esse o Deus que você serve. Olha para quem está do seu lado e diz, não larga esta arma é infalível. Eu quero ver você no culto de oração. Diga para esse irmão, eu quero ver você nos trabalhos de oração. Não perca o trabalho de oração, é uma oportunidade de manusear a arma. Fica de pé que eu quero orar com você agora. Deus quer trazer renovo no campo do Disseu. Mas para que isso aconteça, Deus quer você manuseando a arma da oração.
E nós vamos orar agora. E a gente vai dizer para Deus: Deus, eu preciso ter uma vida diferente de oração. E não adianta você cantar de moço, dizer que ora muito não, porque nós não oramos o que precisamos orar. Essa é a verdade. A palavra vai para lá e vem para cá. Aleluia. Mas uma coisa eu sei, que se os nossos cultos de oração começarem a mudar, se nós dermos lugar para que o Espírito Santo acenda a centelha de súplica e de intercessão, nós veremos almas rendidas, voltaremos a ver batismos com o Espírito Santo, veremos coisas que ainda não vimos, porque o Deus desta arma infalível, Ele quer habilitar o seu povo. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, porque tu és bom e a tua bondade e misericórdia dura para sempre. Te louvamos porque tu és fiel. Te louvamos porque tu és o Senhor da casa. Te louvamos porque tu és o Senhor do campo. Te louvamos porque tu és o Senhor do teu povo. Te louvamos porque tu és aquele que nos acorda do sono da indolência. Te louvamos porque tu és aquele, Senhor amado, que nos dá para entender a dimensão da grandeza do que tu queres conosco. Coloque em nosso coração o desejo de orar mais, o desejo de buscar mais, o desejo de jejuar mais, o desejo de manusear, de usar esta arma infalível chamada oração. Ah, Senhor amado, nós queremos ver vidas resgatadas, nós queremos ver batismos com o Espírito Santo, nós queremos ver súplica, choro e quebrantamento, e para que isso ocorra, nós não podemos perder esta arma infalível. O campo está minado, a situação está feia, mas tu és o Senhor da nossa história, tu és o Deus da igreja, tu és o Deus que acende a centelha da oração do coração do teu povo. Desperta os que dormem, levanta os caídos, fortalece os fracos, anima os desanimados, tira do impedimento dos que estão enganados, acende a chama do discernimento e da intercessão. Faz o teu povo louvar, faz o teu povo cantar, faz o teu povo testificar, faz o teu povo ter habilidade na oração, que os céus se abrem e a gente possa sentir a tua glória, que a gente possa sentir a grandeza do teu Espírito no meio do teu povo. Levanta, Senhor amado, uma liderança cada vez mais forte em oração, mais compromissada em oração, e que o povo possa ver o manusear desta arma na sua vida diária. Que o teu nome seja glorificado e que a tua igreja marche, Senhor, de posse de vitória, assim como os discípulos pediram a Jesus. Nós te pedimos nesta noite, ensina-nos, Senhor, a orar, ensina-nos, Senhor, a orar, ensina-nos, Senhor, a orar, ensina-nos, Senhor, a despertar uma vida de oração. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Vire para quem está do seu lado, olhe para ele com esse olho de profeta, diga: você não vai ficar só no aprendizado não, exercite. Não vai ficar só na conversa não, exercite. Não vai ficar só numa noite de estudo não, exercite. Joelhos no chão é certeza de uma igreja de pé. Alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus, vem à frente. A oportunidade está aberta. Um homem, uma mulher, uma moça, venha, minha filha, em nome de Jesus. A primeira vida está vindo para Jesus. Onde é que está a segunda pessoa? Levanta a sua mão, vem à frente. A segunda pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus, vem à frente e não perca tempo. Oh, aleluia. É uma oportunidade de ouro. Oh, aleluia. A igreja louva a Deus. É uma vida voltando para Jesus, é isso? É, aleluia. Há mais alguém aqui que um desviado que queira voltar?
Alguém que está distante, que queira vir para a casa do Senhor. Alguém que ainda não é crente, venha, minha filha, à frente, em nome de Jesus. Venha, a oportunidade continua aberta. Não é possível que depois de uma palavra sobre oração, você não tenha desejo de conhecer este Deus que responde. Eu tinha vontade de passar uma noite de vigília para a gente falar de oração. Ficou muita coisa sem a gente poder abordar. Uma noite todinha a gente orando e aprendendo sobre a oração. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo vos faça multiplicar. Pastor Reinério, ontem o senhor não estava aqui. Na hora em que eu levantei as irmãs para fazer um clamor. Bota gasolina no carro. Palmilha a terra. Peça o terreno de uma sede para o Disseu. Peça coisa boa, larga e espaçosa. Com espaço para estacionamento. Não vai pegar rebarba e nem vai pegar coisa pequena. Deus quer quadruplicar o nome de mulheres que participaram desse congresso. Aí talvez no coração surja a pergunta: e as finanças? E já viu quem ora não ter tesouros disponíveis? Que Deus nos abençoe.